Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. O tema central desse texto, eu diria que devemos estar vigilantes. A vida é como um sopro. Esse texto começa falando da parábola das 10 virgens. 5 delas tinham uma preocupação muito grande com a sua salvação, com a vinda do Senhor Jesus. Mas 5 eram nécias, eram tolas. E essas, além de levar uma vida dissoluta, não tinha aquela preocupação com a vida eterna. É isso que o texto nos ensina. Mas 5 estavam vigilantes, estavam preparadas, estavam conscientes da necessidade de ter uma vida em obediência à palavra do Senhor. Porque elas sabiam que deviam vigiar e orar, porque não sabia nem o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus, ou da sua própria morte, da morte em Cristo, vida eterna. Morte sem Cristo, morte eterna, sofrimento eterno. Mas o texto continua falando da parábola dos talentos. Jesus fala do homem que se ausentou do país, chamou o seu servo e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E quando esse homem voltou, aquele que ele deu 5 talentos, ele produziu e ele ganhou outros 5. Da mesma forma, aquele que ele deu 2 talentos, também ele conseguiu fazer com que o dinheiro rendesse e ganhou outros 2. Mas aquele que recebeu 1 talento se enterrou e não ganhou nada, ele devolveu um único talento. E às vezes está falando aqui da nossa vida, da nossa maneira, do nosso comportamento. Nós devemos crescer, devemos produzir. No momento que nós temos a nossa conversão, nós devemos ter crescimento espiritual. Não podemos ficar como crianças no sentido de conhecimento da palavra de Deus. E esse que não ficou estagnado, Jesus fala umas coisas muito severas e diz: porque tudo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, aquele que não produziu nada, aquele que não fez nada, que não fez a obra do Senhor, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra dos talentos, elas fala da necessidade do nosso crescimento espiritual, da nossa necessidade de estarmos com Cristo num programa sistemático de oração, de jejum, de leitura da palavra. Mas ele continua com um grande julgamento, onde ele diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, ele separará os cabritos e as ovelhas. Ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, havia um plano de salvação para a humanidade. Já sabia lá na eternidade aqueles que iam se salvar.
e já foi escrito o nome no livro da vida. E aí a palavra de Deus diz que o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quando nós fazemos alguma coisa pelo nosso próximo, quando nós ajudamos o nosso próximo, quando aqueles que estão necessitados nos procuram, que nós fazemos alguma coisa no sentido espiritual, ou no sentido material, valor temporal, o valor eterno, Deus vê o nosso coração. A palavra de Deus diz que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Deus vê o nosso comportamento, a nossa prática de vida. Deus conhece o nosso endereço, Ele sabe tudo sobre nós. Não podemos esconder nada do nosso Deus. Muitas pessoas acham que estão enganando a Deus, mas a Deus ninguém engana. De forma visível as pessoas nos veem, mas somente o nosso coração, só Deus sabe como é o nosso comportamento de vida, a nossa prática de vida. É assim que Deus vê. Teremos que ter esse cuidado de vigiar e orar, porque devemos estar vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora, e a nossa vida a qualquer momento nós podemos partir dela. E então Jesus conclui dizendo: então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que eu deixar de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixar de fazer. Quando alguém necessitado nos procura e deixamos de fazer, também deixamos de fazer para Deus. É assim que Deus entende. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então nós devemos buscar ser justos diante de Deus, praticar a justiça, ter uma prática de vida em consonância com a palavra de Deus, fazer tudo de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando.